A história do núcleo arqueológico da Rua dos Correieiros começa no início da década de 90, quando se realizaram escavações arqueológicas nos 5 edifícios pombalinos adquiridos pelo BCP. Entre 1991 e 1995, efetuaram-se trabalhos arqueológicos na totalidade da área disponível. Neste espaço podemos descobrir vários aspectos da vida cotidiana dos nossos antepassados, tendo o local sido sucessivamente ocupado por um largo espectro de tempo. Os conjuntos estruturais, como as sequências estratigráficas, transmitem uma realidade arqueológica tipicamente urbana, em que as características dominantes são a densidade, a sobreposição e o complexo imbricado de construções e destruições sucessivas. Contudo, conseguem-se desenhar de forma mais ou menos contínua ou fragmentada grandes conjuntos estruturais correspondendo a fases determinantes na evolução urbana da Baixa da cidade de Lisboa. A Idade do Ferro e a presença púnica são a camada mais inferior do NARC, onde se destaca um forno cerâmico comum de planta circular construído em alvenaria encostado a um muro que lhe era anterior. Um conjunto de várias construções de forma retangular, com embasamento em pedra, paredes em adobe, cobertura de natureza vegetal e pavimentos de argila estão bem representados neste espaço. Os compartimentos eram dotados de lareira central, construídas em seixos rolados e que tinham uma forma semisférica. Relativamente ao espólio cerâmico, verifica-se a presença de cerâmica cinzenta, cerâmica de bandas, verniz vermelho, cerâmica ática, um fragmento, assim como alguns tipos característicos de ânforas iberopúnicas. Encontraram-se 8 corpos, sendo a maioria de crianças dispostas em posição fetal. Os rituais de enterramento aqui presentes foram a inumação e a incineração. O espólio funerário recolhido é composto maioritariamente por ungüentários de cerâmica e pequenos recipientes de função ritual em cerâmica e, por vezes, em vidro. A indústria romana de transformação e conserva de peixe é provavelmente a mais representativa do núcleo. Os tanques, de diversos tamanhos e formas, correspondem a um extenso complexo industrial de preparados de peixe. Na totalidade foram aqui descobertas 32 cetáreas, nome que se dá a estes tanques, que deveriam corresponder a 7 fábricas. Há também compartimentos de apoio às fábricas, com muros de alvenaria que pertenciam a armazéns. Uma parte essencial da vida cotidiana do mundo romano era a utilização das termas. Era aí que os romanos socializavam e dedicavam tempo ao cuidado dos seus corpos. Aí podemos ver um mosaico romano do século III, com 4 painéis de 6 cores diferentes que compõem figuras geométricas entrelaçadas com suásticas, quadrados, diamantes e fusos. O mosaico pertence a uma sala quadrada chamada de Frigidarium. Esta sala dava acesso a outros 4 tanques frios. Abundantes e em bom estado de conservação, encontram-se cerâmicas comuns, ânforas e cerâmicas em terra sigilata africana do Império Romano. Tanto no Alto como no Baixo Império, os tipos anfóricos maioritários são os que se destinavam ao envasamento e transporte de preparados piscícolas. O conjunto numismático romano merece também referência, encontrando-se expostos exemplares datados do Baixo Império. Marcam também presença algumas peças metálicas de adorno e uso utilitário. O período tardo-romano está menos bem documentado, existindo apenas um esqueleto humano que foi enterrado entre os séculos V e VIII, que pertence a um adulto do sexo masculino. A reutilização da indústria romana como espaço sepulcral significa que houve um abandono da mesma e uma retração do espaço urbano de Lisboa. Para além de um tanque romano que foi subdividido em época islâmica e utilizado novamente, desta vez, para processar ou despejar frutos, algumas outras estruturas desta época foram encontradas no núcleo.
Foram também encontradas várias lixeiras referentes à ocupação islâmica, uma estrutura habitacional e materiais cerâmicos, como louça de cozinha comum e de ir à mesa, e materiais de importação. Foi possível identificar alguns muros e pavimentos do período medieval. O contexto mais significativo é constituído por uma fossa de materiais cerâmicos e por algumas peças importadas do final do século XIII. Quanto ao material cerâmico, é composto essencialmente por louça comum, de fabrico tendencialmente oxidante e com tipos formais característicos da época. Aqui estamos situados no quarteirão pré-pombalino. Foi identificada uma estrutura de características artesanais, uma moagem em elevado grau de destruição. Sob esta estrutura existia um esgoto cuja cobertura era constituída por fragmentos de mós, sendo o fundo e paredes em tijolo. O interior da casa encontrada estava entulhado com uma camada de cinzas e carvões, correspondente ao incêndio que sucedeu o sismo de 1 de novembro de 1755. Foram também identificados 3 poços de água salobre pertencentes a este período, o que denota a facilidade de captação de água nesta área da cidade. A passagem do regime absolutista ao despotismo iluminado traduz-se no projeto de reordenamento da Baixa, inovador e utilizando a tecnologia mais avançada da época, sinónimo de contacto com o que de melhor se fazia pela Europa. Enquadram-se no contexto pombalino e pós-pombalino os pavimentos em lajes calcárias de formas geométricas por vezes sulcados e com rampas de acesso ao exterior, o que indica a utilização dos pisos térreos dos edifícios como cocheiras. Também aqui se integram os poços localizados nos limites dos edifícios e os esgotos e escoadouros. O conjunto industrial consagra também a importância desta função na Baixa do século XVIII e XIX. Uma viagem no tempo que pode fazer, se descer as escadas de acesso ao núcleo arqueológico da Rua dos Correieiros.